Existe uma batalha invisível acontecendo agora, enquanto você respira, pensa e decide o rumo da sua vida. Uma batalha silenciosa entre o bem e o mal, entre a verdade e o engano, entre forças que disputam não apenas o mundo, mas principalmente a mente e o coração de cada ser humano. E se você descobrisse que essa luta começou muito antes da humanidade existir, e que cada escolha sua faz parte desse grande conflito? É exatamente isso que esta história revela. Uma jornada profunda que atravessa o tempo, conecta o céu e a terra, e expõe um confronto que define destinos eternos. Prepare-se para entender, de forma clara e impactante, como tudo começou. E por que isso ainda importa para você hoje? Escrito por Ellen G. White, O Grande Conflito é uma obra que busca revelar a origem do mal, o desenvolvimento da luta entre o bem e o mal ao longo da história e o papel da humanidade nesse cenário. O livro não é apenas uma narrativa histórica ou religiosa, mas uma explicação ampla sobre eventos espirituais que influenciam diretamente a vida humana. Seu propósito é mostrar que por trás dos acontecimentos do mundo existem forças invisíveis em ação, conduzindo eventos e influenciando decisões. Ao longo da obra, a autora apresenta uma visão que conecta o passado, o presente e o futuro, oferecendo uma compreensão mais profunda da realidade e dos desafios enfrentados pela humanidade. A história começa antes mesmo da criação da Terra, quando existia harmonia perfeita no universo. Nesse cenário surge Lúcifer, um ser criado perfeito, cheio de luz e beleza. No entanto, em meio à perfeição, nasce algo inesperado: o orgulho. Aos poucos, ele começa a desejar mais do que lhe foi dado, questionando a autoridade divina e plantando dúvidas entre outros seres. Esse é o ponto inicial do conflito. O mal não surge como uma força externa, mas como uma escolha interna. A partir desse momento, o universo deixa de ser um lugar de completa harmonia e se transforma em palco de uma disputa entre lealdade e rebelião. A rebelião de Lúcifer não permanece isolada. Ele começa a influenciar outros, espalhando ideias que distorcem a verdade. Seu objetivo é simples, mas poderoso: desacreditar o bem e colocar em dúvida a justiça divina. Com o tempo, essa rebelião cresce a ponto de se tornar uma guerra no céu. Como resultado, Lúcifer e aqueles que o seguem são expulsos, dando início a uma nova fase do conflito. Agora, a batalha não acontece apenas no céu, mas se estende para um novo cenário: a Terra, onde a humanidade se torna parte central dessa história. Com a criação do ser humano, surge um novo capítulo. A humanidade é criada com liberdade de escolha, um elemento essencial nesse conflito. É justamente essa liberdade que permite que o bem seja escolhido de forma genuína, mas também abre espaço para o erro. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, vê na humanidade uma oportunidade de continuar sua rebelião. Ele engana, distorce e manipula, levando os primeiros seres humanos a desobedecerem. Esse momento marca a entrada do pecado no mundo, trazendo consequências profundas que afetam toda a história humana. A partir daí, o mundo se transforma. Dor, sofrimento e morte passam a fazer parte da realidade. No entanto, o conflito não é apenas físico ou visível. Ele acontece principalmente no campo das ideias e das escolhas. Ao longo da história, surgem momentos em que a verdade é preservada, mas também períodos em que ela é distorcida ou escondida. Civilizações se levantam e caem, sempre influenciadas por essa batalha invisível. O livro mostra que por trás de muitos acontecimentos históricos existem forças espirituais atuando, conduzindo eventos de acordo com esse grande conflito. Um dos pontos centrais da narrativa é a forma como a verdade foi sendo progressivamente obscurecida ao longo do tempo. Em vários momentos da história, ensinamentos simples e claros foram substituídos por tradições e interpretações que desviavam do propósito original. Esse processo não aconteceu de forma repentina, mas gradual. Pequenas mudanças foram sendo aceitas até que, com o tempo, grandes distorções se tornaram comuns.
Isso revela uma estratégia constante do mal. Não destruir a verdade diretamente, mas misturá-la com o erro até que se torne difícil distinguir uma da outra. Mesmo em meio a esse cenário, sempre existiram pessoas que buscaram preservar a verdade. Ao longo da história, surgem indivíduos que se levantam contra sistemas estabelecidos, questionando práticas e defendendo aquilo que acreditam ser correto. Muitas dessas pessoas enfrentaram perseguição, rejeição e até morte. No entanto, suas ações mostram que o conflito não é vencido pela força, mas pela fidelidade às convicções. Cada escolha individual se torna parte de algo maior, contribuindo para o avanço da verdade ou para a perpetuação do erro. O livro também destaca períodos marcantes, como a Idade Média, onde o acesso à verdade se tornou restrito e controlado. Nesse contexto, o conhecimento era limitado e muitas pessoas viviam sem acesso direto às escrituras. Isso facilitava a manipulação e o controle. No entanto, mesmo em meio à escuridão, surgiram movimentos que buscavam restaurar o acesso à verdade. Esses momentos mostram que, independentemente das circunstâncias, sempre existe resistência contra o erro e busca pela luz. Com o passar do tempo, ocorre um movimento importante conhecido como Reforma. Esse período representa uma tentativa de retorno às origens, buscando eliminar distorções acumuladas ao longo dos séculos. Pessoas comuns começam a questionar práticas estabelecidas e a buscar compreensão direta da verdade. Esse processo não foi fácil e gerou conflitos intensos, mas marcou um avanço significativo na compreensão espiritual. Mostra que o conflito não é estático, mas evolui conforme as escolhas humanas. Ao avançar na narrativa, fica claro que o conflito não está restrito ao passado. Ele continua ativo no presente. As mesmas estratégias utilizadas no início ainda são aplicadas: engano, distração, distorção e dúvida. A diferença é que agora elas aparecem de formas mais sutis e modernas. O foco continua sendo o mesmo: influenciar decisões, afastar da verdade e criar confusão. Isso mostra que a batalha é constante e exige atenção. Um dos aspectos mais importantes apresentados é a ideia de que cada pessoa tem um papel nesse conflito. Não se trata apenas de eventos globais ou históricos, mas de escolhas individuais diárias. Pequenas decisões, aparentemente insignificantes, fazem parte de algo muito maior. A forma como alguém pensa, age e reage contribui para um lado ou outro dessa batalha. Isso traz um senso de responsabilidade, mas também de propósito. O livro também aponta para o futuro, mostrando que o conflito terá um desfecho. Segundo a narrativa, chegará um momento em que a verdade será completamente revelada e o mal será definitivamente derrotado. Esse desfecho não acontece de forma abrupta, mas como resultado de todo o processo histórico e das escolhas feitas ao longo do tempo. É um momento em que tudo se torna claro e as consequências de cada decisão são plenamente compreendidas. Outro ponto relevante é a forma como o engano pode parecer convincente. Nem sempre o erro se apresenta de maneira óbvia. Muitas vezes, ele vem disfarçado de algo positivo ou aceitável. Isso reforça a importância do discernimento. Entender o que é verdadeiro exige atenção, reflexão e disposição para questionar. O livro enfatiza que a falta de conhecimento pode tornar as pessoas mais vulneráveis, enquanto a busca pela compreensão fortalece. A aplicação prática dessa mensagem é direta e profunda. Em um mundo cheio de informações, opiniões e influências, torna-se essencial desenvolver senso crítico e clareza. Não aceitar tudo de forma automática, mas analisar, refletir e buscar entendimento. Isso se aplica em decisões simples, do dia a dia, até escolhas mais importantes. O conflito descrito no livro se manifesta na vida real através de atitudes, pensamentos e valores. Além disso, o livro reforça a importância da consistência. Não se trata apenas de grandes decisões, mas de manter uma postura constante ao longo do tempo. A repetição de pequenas escolhas molda o caráter e define o caminho. Essa ideia mostra que o resultado final não depende de um único momento, mas de um conjunto de atitudes ao longo da vida.
Também fica evidente que o medo e a dúvida são ferramentas frequentemente utilizadas nesse conflito. Quando alguém se sente inseguro ou confuso, torna-se mais suscetível a influências externas. Por isso, a clareza e a confiança naquilo que se acredita são elementos fundamentais. O livro sugere que a compreensão traz segurança e fortalece a capacidade de enfrentar desafios. Ao longo da narrativa, percebe-se que o conflito não é apenas sobre poder, mas sobre caráter. A diferença entre o bem e o mal está nas intenções, nos valores e nas escolhas. Isso transforma a batalha em algo pessoal e interno. Não é apenas sobre o que acontece ao redor, mas sobre o que acontece dentro de cada pessoa. À medida que a história se aproxima do fim, a mensagem se torna mais intensa. O momento final é apresentado como um ponto de revelação, onde tudo aquilo que estava oculto se torna evidente. Nesse instante, cada escolha feita ao longo da vida ganha significado completo. É o fechamento de um ciclo que começou muito antes da humanidade existir. E então fica a reflexão. Se existe uma batalha acontecendo e se cada decisão faz parte dela, qual lado está sendo escolhido todos os dias, mesmo sem perceber? Essa pergunta não exige uma resposta imediata, mas convida à reflexão. Porque entender o grande conflito não é apenas conhecer uma história, é enxergar a própria vida dentro dela. No final, a mensagem que permanece é clara e impactante. O conflito pode ser grande, antigo e complexo, mas a escolha continua sendo individual. E é justamente essa escolha, repetida dia após dia, que define não apenas o presente, mas também o destino final.